Foi um técnico de informática que me fez perceber que eu não estava louco. Nem foi por querer, na verdade. Ele só me ajudou a puxar o áudio original que meu irmão tinha gravado. Um áudio que eu mesmo vi sendo enviado. Eu estava no grupo da família. Eu estava lá. Eu lembro da notificação. E ainda assim, o que chegou no meu celular foi outra coisa. Outra gravação. Mesmo horário, mesmo arquivo, mesma voz. Mas outra frase. Não foi erro. Eu sei o que eu ouvi. Eu sou de Jataí, interior de Goiás. Minha família sempre viveu aqui. Simples, vida tranquila. E meu irmão, o Caio, era caminhoneiro. Rodava direto entre Goiás e Mato Grosso do Sul, sempre cruzando o mesmo trecho da BR-158. Aquela estrada parece normal para quem vê no mapa, mas tem lugares ali onde o sinal de celular não dura 10 segundos. E quando o sol vai embora, vira outra coisa. Só quem dirige de madrugada por ali entende o que eu tô falando. O Caio tinha o costume de avisar a gente quando ia atrasar ou quando parava em algum posto. Sempre mandava áudio porque sabia que minha mãe ficava preocupada. E no dia 14 de abril, por volta de umas 17 horas, ele mandou uma mensagem no grupo. Falava assim: "Vou atrasar, peguei chuva na serra, mas já tô descendo. Amanhã cedo tô aí." Só que não foi isso que eu ouvi. O celular apitou e eu cliquei no play quase na hora. O que saiu foi: "A gente se vê do outro lado." Falei: "Ué?" E escutei de novo. Mesmo tom, mesma voz, só que era uma frase seca, fria, sem nenhum contexto. Na hora pensei que ele estava brincando, sabe? Ou que mandou no grupo errado. Mas aquilo não fazia sentido. Aí passaram 3 horas. O telefone de casa tocou. Minha mãe atendeu. Era a polícia rodoviária. Avisaram que o caminhão do meu irmão tinha capotado numa curva depois de um trecho de neblina pesada. Não tinha sobrevivido. Foi identificado pelos documentos e pela aliança. Disseram que o caminhão pegou fogo. Eu não consigo explicar o que é estar em choque e lembrar de um áudio estranho no meio disso tudo. A cabeça trava. Mas naquela mesma madrugada, umas 2 da manhã, eu abri o celular de novo e fui ouvir o áudio, só para ter certeza que eu não tinha entendido errado. Era aquilo mesmo. A gente se vê do outro lado. Só que agora, ouvindo de novo, parecia até mais firme, mais direto, como se não tivesse sido um erro, como se ele tivesse falado isso de propósito. No outro dia, a gente foi buscar os pertences dele. Trouxeram o celular junto. Tava meio chamuscado por fora, mas ligava. E foi aí que a coisa começou a ficar insustentável. Eu pedi ajuda para um conhecido que trabalha com TI. Ele é desses que monta servidor em casa, vive mexendo com backup e essas coisas. Falei para ele: "Puxa o áudio original que ele gravou, vê se tem como." Ele conseguiu. O arquivo de gravação, a origem, dizia exatamente o que o Caio tinha dito para mim lá no começo. "Vou atrasar, peguei chuva na serra, mas já tô descendo, amanhã cedo tô aí." Tudo certo, sem nenhuma anormalidade. Mas aí, ele puxou o histórico de envio. O servidor da operadora mostrava que aquele era o arquivo que foi mandado para mim. Então, e por que eu recebi outro? O mais perturbador: o áudio que chegou no meu celular tinha os mesmos dados, mesmo horário, mesmo peso, até o mesmo nome de arquivo, mas era outro conteúdo. O técnico até tentou teorizar que podia ser um erro de sincronização, algum bug entre servidores, mas ele mesmo disse que nunca viu nada igual. 2 áudios com metadados idênticos, mas conteúdo diferente. A essa altura, eu já não estava dormindo direito. A gente fez o velório como deu. Meu irmão tinha só 35 anos. Minha mãe não falava uma palavra desde o dia da ligação. 5 dias depois, às 3h12 da manhã, eu acordei com uma notificação no celular. Era uma mensagem de áudio, do número dele. Eu juro por tudo que é mais sagrado, era o mesmo número. Eu já tinha tirado da minha agenda, mas reconheci de cara. Só aparecia número desconhecido. Dei play, tremendo. A frase foi curta:
Não pega a rota do dia 18. Mais nada. O áudio apareceu como já escutado, antes mesmo de eu tocar. E o mais bizarro, a data de envio era dia 18, 3 dias à frente do que a gente estava. Eu me tremia inteiro. Fiquei olhando para o celular como se ele fosse explodir. No outro dia, fui até a loja da operadora. Levei o print do número, mostrei a notificação. A mulher que me atendeu olhou no sistema e disse: "Esse número já foi desativado, senhor. Não consta mais ativo desde o dia 15. Disse que não tinha pedido de portabilidade nem nada. O número não existia mais, mas eu tinha o áudio, salvo, com a voz dele, a mesma, igualzinha. Pedi para transferirem o número para mim, só para ter algum controle sobre aquilo. A atendente tentou, mas o sistema travava. A opção não estava mais disponível. Era como se alguém tivesse puxado o número de volta, como se não quisessem que mais nada fosse entregue. Eu não consegui trabalhar nos dias seguintes. Eu só esperava o dia 18 chegar. E quando chegou, eu não fui. Nem peguei estrada. Fiquei em casa trancado, meu telefone desligado, meu carro na garagem. Na noite daquele mesmo dia, passou no rádio que um caminhoneiro que ia fazer a mesma rota do meu irmão tinha sofrido um acidente fatal. O caminhoneiro que não resistiu naquela noite fazia o mesmo trecho do Caio, a mesma rota, saiu no mesmo horário. Só que ele não tinha relação nenhuma com a gente, nem com a empresa que meu irmão prestava serviço. Foi coincidência. Se é que isso foi só coincidência. Quando eu ouvi no rádio, eu não consegui reagir. Não chorei. Não falei nada. Só sentei no sofá e fiquei olhando para o chão por mais de 1 hora. Eu sabia que se eu tivesse ido, podia ter sido eu. A mensagem avisava e eu obedeci. Mas o aviso não era exclusivo, né? Era como se alguém estivesse dizendo: essa estrada, não importa quem fosse, era só o trecho, só a data. A partir daquele dia, eu deixei de duvidar de tudo que parecia impossível. E é por isso que eu tô gravando isso aqui pro canal. Porque até agora, ninguém me deu uma explicação que pareça mais crível do que o que de fato aconteceu. O que eu ouvi, o que eu vi. Teve mais coisa, sim. O celular do meu irmão que estava comigo, aquele que ligava ainda, mesmo com a lateral toda marcada pela batida, começou a desligar sozinho. Eu deixava ele na estante carregando e ouvia o som de desligar, mesmo sem ninguém mexer. Numa dessas vezes, eu olhei para a tela antes de apagar e apareceu um nome que eu nunca tinha visto no histórico de contatos. Última rota. Sem número, sem nada. Só isso. Última rota. Cliquei. Não abria. Sumiu logo depois. Nunca mais apareceu. Eu pensei em formatar o aparelho, apagar tudo, mas uma coisa me segurou. Eu precisava de prova, porque toda vez que eu contava essa história para alguém, me olhavam com cara de pena, como se fosse luto demais, cabeça fraca, imaginação. Até que uma coisa simples mudou isso. O áudio original e o que eu recebi não combinavam. E isso o técnico comprovou. Isso virou o centro de tudo. Eu comecei a mostrar a diferença para quem eu confiava. Mostrei para um primo meu que é perito da polícia. Ele ouviu os 2 arquivos e ficou visivelmente desconcertado. Disse que nunca viu um mesmo arquivo com o mesmo hash digital ter conteúdo diferente. Isso não acontece. Só acontece se você manipular. Mas os 2 estavam puros. Não teve edição, não teve erro de rede, teve substituição. Só que por algo que ninguém consegue rastrear. Comecei a desconfiar até do sistema, dos servidores, das coisas que a gente confia sem pensar. Que uma mensagem vai chegar igual, que um número desativado não manda mais nada, que voz de quem já se foi não volta a falar. Aí chegou o último sinal. 2 semanas depois da tal data 18, eu estava tentando dormir com o telefone longe, desligado, a cabeça vazia. Era quase 3 da manhã, de novo. Quase o mesmo horário do outro áudio. A casa inteira apagada. Só que eu acordei com um som que me fez levantar de um pulo. Não foi notificação.
Foi o barulho de áudio do WhatsApp sendo reproduzido, alto, como se tivesse alguém com o telefone na mão, ali na sala. Sabe aquele som seco de quando a gente dá play num áudio e ele começa com ruído de fundo? Mas o telefone estava desligado, na estante, virado para baixo. Eu fui até lá tremendo, respiração curta. Peguei o celular, liguei na hora, abri o WhatsApp, nada. Nenhuma mensagem nova, nenhum áudio, nenhum histórico recente. Só que tinha uma coisa diferente. Na pasta de arquivos recebidos tinha um áudio novo, sem remetente, sem data, sem origem. Nome do arquivo, caiofinal.ev. Apertei play. Era só uma respiração, lenta, constante, por uns 4 segundos. E no fim, uma única frase. Última rota entregue. Desliguei o telefone e não liguei mais. Guardei num envelope, com os prints e os backups. Até hoje não consegui jogar fora. Também não consegui mostrar para minha mãe. Ela nunca mais tocou no assunto. Vive no automático. Eu também tô no automático desde então. Tem dia que eu ainda ouço aquele primeiro áudio na cabeça como se estivesse sendo falado na hora. A gente se vê do outro lado. Não era brincadeira, não era aviso só para mim. E ao mesmo tempo, era. Tem gente que acredita que vozes ficam presas em lugares, que uma energia fica, que certas mensagens atravessam quando o que está para acontecer é mais forte que qualquer tecnologia. Mas eu não acho que foi isso. Eu acho que foi intencional. Como se existisse algum tipo de passagem, sim. Só que essa passagem usa o que a gente já tem. Satélite, frequência, transmissão. Não precisa de vela acesa nem lugar mal assombrado. Só precisa do momento certo e da pessoa certa para escutar. Essa foi a história. Eu não quero convencer ninguém. Só quero registrar. Porque se mais alguém receber uma mensagem estranha de alguém que já se foi, talvez lembre disso, talvez não apague, talvez perceba que o pior não é a mensagem chegar, é ela não estar errada. Tem uma coisa que eu nunca pensei que fosse dizer com tanta certeza, mas hoje eu falo sem gaguejar. Não é o lugar que fala, é o objeto. A frase parece estranha, mas eu preciso que vocês escutem até o fim antes de achar que é invenção. Não é exagero. Também não é susto de beira de estrada, é uma sequência, um padrão que não devia existir. Eu sou caminhoneiro há quase 20 anos. Já fiz rota para o sul, para o norte, desci serra com chuva, já passei 3 dias dormindo encostado em rodinha de carreta. O que eu vou contar começou faz uns 7 meses, numa madrugada simples, daquelas que você só quer mijar rápido e voltar para a cabine antes que esfrie. Eu estava na Fernão Dias, perto de Pouso Alegre. Parei num posto estadual antigo, meio caído, mas que ainda funcionava. Quem roda à noite sabe que depois das 2 raios só tem 2 tipos de lugar aberto. Os bons demais para ser verdade. E os que ninguém mais quer parar. Esse era o segundo tipo. Não tinha nem luz no tótem do preço. Um farol apagado na frente da lanchonete e só. Mas eu estava apertado. Já era mais de 3 horas sem parar e resolvi arriscar. O banheiro ficava nos fundos, todo grafitado, com uma daquelas portas que você tem que levantar para fechar. Entrei, estava vazio. Só o som da água pingando e uma aranha enorme perto do interruptor. Escolhi a privada da ponta. O tampo era de ferro escuro, aquele modelo antigo, industrial. Fechei a porta da cabine e sentei. Eu não costumo me demorar. Mas nessa hora, quando o silêncio bate, a cabeça começa a trabalhar em lugar errado. E foi aí que aconteceu pela primeira vez. Eu juro pela minha profissão que veio uma voz de dentro da privada. Fraca, mas clara. Ela disse assim: "Você demorou, mas veio. Do jeito que está aqui. Nem mais, nem menos. Sem raiva, sem pressa." Era uma voz meio grossa, abafada, como se viesse de trás de alguma parede, mas ecoou bem debaixo de mim. Eu congelei. Literalmente.
Fiquei ali uns bons segundos, sem saber se levanto ou se fico. Tentei rir sozinho, como se minha mente tivesse pregado uma peça. Levantei, limpei rápido, saí sem dar descarga e fui direto para a bomba de diesel. Terminei de abastecer com o coração acelerado, como se alguém estivesse espiando por trás do retrovisor. Tentei esquecer, juro. Convenci a mim mesmo que era cansaço, paranoia de quem não dorme direito fazia dias. Mas aí, 2 semanas depois, aconteceu de novo. Dessa vez, eu estava em Itapeva, interior de São Paulo. Rota diferente, estado diferente, mas o mesmo tipo de parada. Posto antigo, meio largado, luz fraca, banheiro nos fundos. Na hora que vi a cabine com a mesma privada de ferro, meio oval, toda gasta, eu já senti uma pontada no estômago. Mas o que eu podia fazer? Estava apertado de novo. Entrei, me tranquei. Sentei! A descarga da pia pingava. Tinha cheiro de mofo e então... Você demorou, mas veio. Igualzinho, igualzinho. Cara, se vocês estão me ouvindo agora e achando que eu estou inventando, eu entendo. Porque até ali eu também não queria acreditar. Mas ali, naquela segunda vez, o medo virou curiosidade. A voz não era uma ameaça. Era só uma constatação. Como se aquilo esperasse por mim. Como se soubesse que uma hora eu ia sentar ali de novo. Fiquei parado, olhando a privada. Me aproximei devagar, como se fosse ver alguém escondido ali dentro. Mas não tinha nada. Nem bicho, nem fone escondido, nem grade falsa. Naquela noite, eu peguei meu caderno de controle e anotei tudo. O modelo, a data, o horário, o nome do posto, até o desenho da descarga. Estava decidido. Eu ia descobrir o que era aquilo. Na terceira vez, eu já fui esperando. Aconteceu em Alfenas, Minas Gerais. Mesma coisa. Posto escuro, banheiro encardido, privada de ferro. Mas agora eu entrei com o celular no bolso, câmera ligada, microfone ativado. Sentei. Fiquei em silêncio. Nada. 30 segundos. 1 minuto, 2. Eu já estava achando que o evento ia falhar. Mas aí, baixinho, igualzinho. Você demorou, mas veio. Eu estava preparado. Saí filmando tudo. Fui para frente da privada, passei lanterna, joguei papel, até testei se não era o som da tubulação. Mas não era. A voz vinha de dentro, de algum lugar profundo. Não parecia truque, não parecia interferência. Quando voltei para o caminhão, eu estava com a cara branca. Repeti o áudio umas 10 vezes. Escutava sempre a mesma coisa, no mesmo tom. Só que o microfone não pegou nada. Não tinha gravação da voz. Tinha som ambiente, respiração, até o barulho do pingar. Mas a frase não estava lá. Aquilo me deu um gelo na espinha que não foi embora nem com café. Eu fiquei obcecado. Comecei a pesquisar. Tirei foto da descarga. Fui atrás da marca. Era uma empresa nacional antiga, chamada Saniforte, que fechou nos anos 90. Comecei a puxar os dados, como se eu fosse detetive. Achei uma nota em PDF da Prefeitura de Diadema, de 1992, que falava do encerramento da fábrica após um acidente interno. Um funcionário morreu soterrado por placas de molde derretido, na linha de fundição da linha sanitária, na linha exata que produzia aquele modelo que eu usei nas 3 paradas. O nome do funcionário não foi divulgado. Diziam que a forma derreteu com ele dentro e que ninguém conseguiu abrir de novo sem danificar o equipamento. A diretoria preferiu selar o molde e jogar numa área de descarte. Mas segundo um funcionário mais velho que eu, consegui localizar num fórum, algumas peças já tinham sido entregues. Essas peças são as privadas que ainda estão por aí, em paradas antigas, lugares que ninguém quer reformar. E tem gente que já passou por isso também. Eu encontrei um fórum antigo de motoristas da década de 2000. Tinha um tópico com o título Banheiro que Fala. Um caminhoneiro escreveu assim: toda vez que paro na estrada do Cajuru, escuto a mesma coisa, no mesmo tom. Fico calado, porque acho que se um dia eu responder, a coisa muda.
Outro respondeu com algo que me fez travar o maxilar. Você demorou, mas veio, né? Pois não era você que eu queria. Aí eu fechei tudo, apaguei as abas, fiquei olhando para o escuro da cabine. E me perguntei, quantos mais ouviram? E responderam. Depois daquilo, eu mudei meu jeito de rodar. Pode parecer paranoia, mas eu comecei a evitar qualquer posto que tivesse banheiro antigo. Principalmente aqueles com tampo de ferro ou que ficavam nos fundos, sem janela. Teve uma madrugada em Itajubá que eu preferi segurar até doer. E olha, só quem dirige pesado por horas e horas sabe o que é esse tipo de aperto. Mas mesmo assim eu segurei. Porque eu já estava começando a pensar que, se eu sentasse mais uma vez, alguma coisa ia mudar. Mas a estrada cobra. Uma hora a gente se vê sem escolha. Isso foi no mês passado. Era uma rota longa. Sul de Minas até o interior do Paraná. Meu tanque já estava quase seco. E o GPS me mostrou um posto que eu nunca tinha usado. Nem constava nos mapas principais. Nome esquisito, meio apagado, mas parecia aberto. Na hora que encostei, já senti que não devia. Tinha só uma luz fria, um frentista encapuzado que nem me olhou, e a placa da conveniência meio derretida pela chuva. Fui até o banheiro, e antes mesmo de abrir a porta, eu já sabia. Era o mesmo tipo. Porta de ferro com corrente, grafite antigo, fedor azedo vindo de dentro. Eu tentei voltar, juro, mas o corpo já não obedecia. Abri a porta da cabine. Lá estava ela. A privada de ferro cinza, oval, fundida, com os mesmos desgastes, as mesmas ranhuras. Entrei, tranquei, sentei, fechei os olhos. E aí veio, pela quarta vez. Você demorou, mas veio. Mas não foi só isso. Teve mais. Depois da frase, o som parou. Silêncio total. E então, como se alguém puxasse o ar de dentro do cano, veio uma segunda frase. Falta só você agora. Eu levantei na hora. Dei descarga, abri a porta da cabine com a calça ainda desabotoada, saí tropeçando, correndo mesmo, com a porta do banheiro ainda batendo atrás de mim. Voltei para o caminhão com as mãos tremendo. Tive que esperar uns 10 minutos para conseguir girar a chave. Mas o pior, ainda estava por vir. 2 dias depois, em casa, eu estava tentando esquecer. Mas aí eu sonhei. Sonhei que estava andando num corredor escuro, com azulejos rachados nas paredes e portas de cabine alinhadas para os 2 lados. Cada porta com uma marca. Privadas velhas, fundidas, todas com a tampa erguida. E de dentro de cada uma, saía um som. Não era voz, era respiração. Pesada. Como se algo estivesse esperando. No fundo da última cabine, tinha um espelho. E quando eu olhei para ele, não vi meu rosto. Vi o molde. A placa fundida da Saniforte, com os sulcos marcados. E no centro, o que parecia ser um rosto preso na forma, derretido no ferro. Olhos borrados, boca entreaberta. Eu acordei com a respiração travada, sentindo gosto de ferrugem na boca. Desde então, eu não entro mais em banheiro de estrada sozinho. Quando dá, eu espero outro motorista. Faço companhia, puxo assunto. Não interessa. Eu só preciso ter certeza que tem alguém ali, além de mim. Mas mesmo assim, às vezes quando eu sento, fico esperando a frase. Não porque eu quero ouvir, mas porque eu sei que se um dia ela não vier, é porque ela já achou outro. Sabe o que me assusta de verdade? Não é a voz, não é a história da fábrica, não é nem o molde com o rosto. É o fato de que tudo isso se repete com o mesmo objeto. Não é o lugar, é o modelo, e ninguém nota isso. Porque ninguém senta prestando atenção numa privada velha. Mas eu tô aqui para dizer, presta atenção. Se você escutar alguma coisa, não responde. Porque quem responde entra no padrão, e o padrão quer continuar. Essa foi minha história. Talvez alguém aí já tenha passado por algo parecido. Se tiver, comenta. Mas cuidado com o que você responde. Nem tudo que fala com você tá perguntando. Às vezes, só tá marcando quem já aceitou. E aí, é questão de tempo.
Eu tinha esquecido o gosto da comida da minha mulher. Não por má vontade, é que foram 22 dias na estrada, comendo em borracharia, dormindo em pátio de posto e tomando banho de caneco. Eu só pensava em chegar em casa e sentar na cadeira da varanda, do lado dela, sentir aquele cheiro que só a cozinha dela tinha. Mas quando dobrei a rua de terra batida lá na zona rural de Mandaguaçu, ali perto da BR-376, eu não reconheci o lugar. O mato estava alto, a cerca caída, a entrada da garagem com marcas de pneu velho, como se ninguém passasse ali fazia tempo. Na hora, pensei que ela tinha viajado de última hora ou ficado doente, sei lá. Mas aí, quando abri o portão com a chave, o portão ainda girava pesado como antes. Só que a casa estava morta. Pensei, ela saiu e esqueceu de limpar. Só que o cheiro era diferente. Era abafado, embolorado, quase doente. Entrei chamando de leve. Silêncio. Fui direto para o quarto. A cama estava do jeito que a gente deixou. Só que toda empoeirada. Os lençóis duros de tanto tempo no mesmo lugar. A panela ainda estava no fogão. Arroz ressecado grudado no fundo. A água da caixa sumiu. Os canos só faziam barulho de vento. O armário tinha a roupa dela, mas as gavetas vazias de documentos. Foi quando um grito me fez virar. Tu ainda tem a chave? Era o Joaquim, vizinho da frente. Tava parado no portão dele com cara de quem viu fantasma. A prefeitura veio aqui e disse que ninguém morava mais aí desde o acidente. Travei. Que acidente? Ele fechou a cara, gaguejou, disse que só repetiu o que ouviu, que ninguém sabia ao certo, e voltou para dentro sem dar tchau. Fiquei parado ali, sentindo a casa me encarar. Fui no banheiro, tinha a escova dela, sabonete velho, toalha encardida ainda no cabide, tudo ali. Mas, ao mesmo tempo, parecia cenário. Cenário de algo que acabou e ninguém teve coragem de desmontar. À noite, dormi num canto do colchão com a porta trancada. De madrugada, acordei com um barulho no telhado. Gato, talvez, mas juro que ouvi como se tivesse alguém andando, devagar, como se estivesse esperando eu abrir a boca para perguntar alguma coisa. No outro dia, fui até o hospital da cidade. Pedi para ver se ela tinha dado entrada nas últimas semanas. Qual o nome completo dela? A moça perguntou. Eu falei, ela digitou, esperou. O senhor tem certeza que é aqui da cidade? Claro que tenho, moça. A gente mora aqui faz mais de 10 anos. Porque não tem nenhum registro com esse nome, nenhum atendimento, nada. Saí gelado. Fui direto para o cartório. Lá também, nada. Nem certidão, nem CPF, nem nada no nome dela. Como se tivesse evaporado. Fui ao posto de saúde. Mesma coisa. Ela nunca foi atendida aqui. Mas a senhora que aplicava vacina nela, poxa! A mulher fingiu que não lembrava. Disse que tinha muita gente, que não era possível guardar todo mundo. Quando voltei para casa, decidi procurar os documentos dela. Nada. A caixinha onde a gente guardava tudo estava lá, mas só tinha papel velho meu. O RG dela sumiu. CPF também. Cartão do SUS, de banco, até aquele bloquinho da loja de tecido que ela anotava tudo, sumiu. Só restava o cheiro dela no travesseiro e um vidrinho de perfume usado pela metade. Fui bater na porta do vizinho de trás, o Wilson. Ele olhou pelo vidro, fingiu que não me viu. Chamei mais forte. Ele saiu, fechou o vidro devagar e me disse com a cara mais fria que eu já vi. Você devia ir embora daqui de novo. Isso aí não é para ficar mexendo. Voltei a pé para casa. Tinha um peso no chão, nos móveis, na parede. Comecei a me perguntar se eu tinha esquecido alguma coisa. Se eu bati a cabeça na estrada. Se sonhei que ela existia e acreditei nisso por anos. Mas aí eu achei o anel de noivado dela no potinho de açúcar. Lá onde ela escondia coisa para ninguém ver. E isso ninguém sonha. Isso é real. No terceiro dia, eu parei de tentar entender. Não porque aceitei,
mas porque percebi que toda vez que eu falava o nome dela, era como se eu dissesse algo proibido. No supermercado perguntei por ela. Ela era conhecida ali, fazia as compras da casa. A moça do caixa me olhou estranho. Disse que nunca viu. E quando insisti, o gerente veio, pediu educadamente para eu não causar confusão. Na farmácia, o mesmo. Na padaria, o padeiro trocou de assunto e falou do tempo. Ninguém queria falar da minha esposa. Era como se ela nunca tivesse pisado ali. Fui até o posto de gasolina, onde eu abastecia antes das viagens. Mostrei a foto dela no celular. Era uma selfie nossa, de quando a gente reformou a cerca juntos. O frentista olhou e respondeu: "Não conheço, não." Mas os olhos dele tremiam. Tentei ligar para o irmão dela, que morava a 2 cidades dali. Número inexistente. A rede social deletada. Fui procurar no perfil da sobrinha, mas parecia que nunca tinha postado foto com a tia. Era como se alguém tivesse limpado o rastro dela. Não só daqui, mas de todo canto. Voltei para casa e comecei a andar pelos cômodos. Cada canto. O pano de crochê no tanque. A fita vermelha que ela usava para prender o cabelo. O chinelo surrado embaixo da cama. Tava tudo ali. Mas, ao mesmo tempo, ela não estava em lugar nenhum. Fui até a prefeitura, tentei pedir algum tipo de registro, algo que explicasse aquele acidente que o vizinho comentou. O atendente puxou umas fichas, mexeu nos arquivos e me perguntou: "O senhor quer saber sobre qual ocorrência exatamente?" "Sobre o acidente que teve aqui, que apagou o nome da minha esposa." Ele olhou para mim como se eu tivesse falado de uma história inventada. No sistema, a última coisa que consta nesse endereço é uma notificação de abandono. Casa sem morador. Foi há 4 meses. 4 meses? Eu saí de viagem há 22 dias. Pois é, mas, segundo o que temos aqui, essa casa está oficialmente vazia há mais tempo. Eu saí dali sem saber se eu estava no tempo certo. Como se eu tivesse chegado depois do fim. Naquela noite, sentei no chão da sala, com a luz apagada. Fiquei ouvindo o silêncio da casa. E me perguntei: será que eu não vi algum sinal antes? Será que ela tentou me avisar? Será que aconteceu alguma coisa? E ninguém quis contar. Mas o pior de tudo é que parte de mim começou a achar que talvez ela não tivesse existido mesmo. Não completamente. Talvez eu tenha criado uma vida inteira, só para ter com quem voltar. Foi no dia seguinte que o dono do posto me viu por ali, perguntando se eu precisava de alguma coisa. Expliquei só o básico. Ele deixou eu dormir num quartinho dos fundos, sem cobrar. Me ofereceu uma vaga de mecânico que ele precisava, e é aqui que eu tô agora. Na parede tem uma tomada que solta faísca, um fio pelado. Eu deito com o barulho de gerador do freezer da conveniência. E quando acordo às vezes, ainda acho que vou ver ela na porta, me chamando para almoçar. Mas aí vem o baque, o mesmo todos os dias, porque o pior não foi ela ter ido embora. O pior é que ninguém nem lembra que ela existiu. Nem a cidade, nem os vizinhos, nem o governo. Só eu, e eu não sei até quando. Hoje, às vezes, quando o pessoal do posto fecha tudo e vai embora, eu fico escorado na parede, olhando para o escuro. E penso, se foi mesmo um acidente? Cadê o corpo? Cadê a história? Cadê o resto de mim? Porque eu voltei para casa, mas a casa já não era minha. E agora, eu tô aqui, vivendo num mundo que fez questão de apagar a minha vida. Quando ninguém lembra de você, é como morrer devagar. Mas quando ninguém lembra da sua família, é pior. É como se só você tivesse ficado para trás. Eu não sei o que vocês fariam no meu lugar, mas se um dia você chegar num lugar para carregar e o portão já estiver aberto, sai, dá meia volta, não espera ninguém chamar. Só vai embora. Isso aconteceu comigo em Guarulhos, na zona industrial. Não faz tanto tempo e eu quase não saí inteiro.
O frete veio por uma transportadora que eu já tinha trabalhado. Tinha CNPJ, rastreio, até ordem de carregamento assinada. Tudo certinho, pelo menos no papel. A carga era leve. Uns pallets de eletrônicos, coisa rápida. O endereço era de um galpão que, segundo o sistema, tinha acabado de ser credenciado. Achei até bom. Galpão novo costuma ser organizado, sabe? Mas esse não era. Cheguei no fim da tarde. A rua era mais vazia do que devia para aquela hora. Não tinha placa, mas o número batia com o que estava na ordem. E o portão, como eu disse, já estava entreaberto. Entrei devagar, com o farol aceso, de costume. Logo vi 2 caras lá dentro. Camisa polo escura, crachá pendurado. Um deles me acenou como se já soubesse que era eu. Falou direto. É aqui mesmo. Só encostar que a gente vai fazer uma checagem antes de liberar a carga. Aquilo me deu um nó na barriga. Porque checagem para motorista geralmente é conferência de nota, de lacre, coisa burocrática. Mas o jeito que ele falou foi seco demais. Como se eu tivesse que passar por alguma triagem, alguma coisa errada. Mesmo assim eu encostei. Vai ver, era cisma minha. Desci do caminhão e fui até o canto indicado. Não tinha nenhuma empilhadeira ligada, nenhum outro funcionário, nem sinal de eletrônicos. O espaço era grande, mas vazio, um eco estranho e um cheiro esquisito no ar, forte, tipo produto químico vencido. Do lado esquerdo, umas caixas empilhadas no chão. Nenhuma com logotipo, nenhum lacre. Papelão velho, amassado. Vi umas fitas coloridas, mas nada que dissesse o que era aquilo. Foi quando comecei a desconfiar de verdade. E quando o medo começou a ficar mais alto do que a dúvida. Dei uma volta, fingindo inspecionar o caminhão por fora. Aquela enrolação que a gente faz para ganhar tempo. A verdade é que eu estava tentando observar melhor sem chamar atenção. E ali, do lado da porta, eu meti a mão no celular e ativei a câmera. Botei no bolso da camisa, com a lente meio de fora. Gravou uns 6 minutos, eu acho. E no meio disso, chegaram mais 2 caras. Um deles falou baixo com os primeiros. Vai dar tempo antes do giro? O outro respondeu. Se der ruim, esquenta a nota depois, mas tem que mandar tudo junto no comboio. Na hora que eu ouvi isso, eu entendi. Aquilo ali não era empresa nenhuma. Era fachada. E eu não era motorista. Eu era testemunha. Pensei em sair andando, fingir que tinha esquecido algum documento no painel. Mas antes que eu me mexesse, um dos caras apontou para o meu bolso. O que tem aí? A tensão no ar mudou. Secou. Ficou cortante. Ele veio andando na minha direção com um sorriso falso de canto de boca. Tá filmando alguma coisa, irmão? Meu coração começou a bater no pescoço. Pensei em dizer que era só áudio, alguma chamada. Mas minha voz não saiu. Os 2 caras da frente fecharam mais o espaço e o que estava atrás de mim, até então calado, deu 2 passos firmes, me cercando. Um deles levantou a mão, como se fosse pegar o celular. Deixa eu ver esse negócio aqui. Foi nesse instante que minha cabeça desligou e meu corpo agiu por conta própria. Dei um empurrão no que estava mais perto, virei e corri em direção à boleia. A porta do caminhão ainda estava entreaberta. Pulei no banco com metade do corpo para fora, girei a chave, engatei com a roda virando no ar. O portão era de chapa leve, desses que parecem firmes, mas não aguentam pressão. Estourou na hora que joguei à frente. Eu não olhei para trás. Só dirigi. Reto, sem piscar. Fiquei uns 5 quilômetros assim, costurando rua, ouvindo o barulho do próprio motor, como se fosse uma sirene. Parei só quando vi a guarita de um batalhão da PM. Entrei com o caminhão tremendo. Eu estava suando, mesmo com o ar ligado. A mão tremia tanto que demorei para desengatar. Desci e entreguei o celular com a gravação. Expliquei tudo. Os policiais ouviram com atenção, fizeram anotações, agradeceram. Me pediram para fazer um boletim online depois, por protocolo. Saí de lá achando que tinha feito minha parte, que alguém ia fechar aquele lugar, investigar, prender os caras, mas 3 dias depois, por curiosidade ou raiva, eu passei naquela rua de novo.
O portão estava trocado, o nome na fachada era outro, e mais 2 caminhões encostados, sendo carregados com agilidade, como se nada tivesse acontecido. Não sei se vocês já sentiram isso, a sensação de que você devia fazer mais, mas que mesmo se fizer, ninguém vai mover um dedo. Foi assim que eu me senti depois daquele dia. Eu tinha a gravação, eu tinha escapado de uma armadilha, eu fui até a polícia, e mesmo assim, 3 dias depois, o lugar estava operando de novo, com outro nome e outros caminhões. Ali, eu entendi o tamanho da coisa. Eu continuei fazendo frete nas semanas seguintes, mas mudei minha rota. Fugi da região de Guarulhos. Evitava até responder chamada nova de transportadora que eu não conhecia. Fiquei mais calado também. Em casa, não contei direito nem para minha mulher. Só disse que tinha tido uma situação feia, mas ela percebeu que alguma coisa tinha mudado. E tinha mesmo. Antes eu era desconfiado, agora eu era paranoico. Tudo virou sinal de alerta. Um portão entreaberto, uma câmera que não gira, uma placa recém-instalada. E o pior é que ninguém mais fala disso. Motorista que some em frete falso é só mais uma estatística. Tem gente que acha que foi embora. Tem gente que diz que trocou de rota. Mas quem vê de perto sabe. Tem rota que não volta. 2 semanas depois daquilo, um colega meu, o Naldo de Campinas, me mandou uma mensagem dizendo que também foi num galpão estranho em Barueri. Descrição parecida, fachada nova, funcionário sem uniforme e pedido de vistoria antes de carregar. Ele saiu de lá porque, segundo ele, o portão fechou sozinho quando ele encostou. Deu ré com tudo, bateu num poste, mas escapou. Só que ele não gravou nada. E aí entra uma parte que até hoje me dá um aperto. Eu ainda tinha o vídeo. E eu não sabia se mantinha ou deletava. Porque por mais que ele tenha me protegido naquele momento, ele também era uma ameaça. Não contra mim, mas contra eles. E gente assim, que mexe com coisa grande, não deixa pontas soltas. Fiquei noites pensando se era melhor apagar. Mas toda vez que eu ia fazer isso, lembrava do cheiro daquele galpão, da expressão do cara quando viu o celular, da forma como eles começaram a me cercar sem levantar a voz. E eu achava que, se eu apagasse, era como se eu deixasse eles vencerem. Então transferi para o computador e guardei em 2 pendrives diferentes. Um deles está com um conhecido meu, policial aposentado, gente boa, que entende do mundo. Não contei tudo, só disse que se algo acontecesse para abrir aquele arquivo. Talvez seja exagero, mas talvez não. No mês seguinte parei de rodar. Tinha umas reservas guardadas e eu queria respirar. Voltar para casa sem olhar pelo retrovisor, parar de sonhar com aquele galpão vazio. Mas foi nesse período que uma outra coisa me perturbou. Recebi uma ligação de um número bloqueado. Atendi no viva voz. Era uma voz calma, de homem, fria. Disse assim: "A gente viu que você saiu vivo. Melhor deixar assim, entendeu?" Só isso. Uma frase. E desligou. Eu fiquei 1 minuto olhando para o painel do caminhão. Motor desligado. Rua silenciosa. Como se o tempo tivesse parado. Não contei para ninguém. Nem para a polícia, nem para minha esposa. Só anotei num papel, coloquei junto dos documentos do vídeo e pensei, agora eu sei que eles sabem. Depois disso, instalei câmera no caminhão, câmera em casa. Coloquei rastreador que só eu consigo acessar. Até comprei chip extra e mudei o número principal. Não é só por mim. Eu tenho uma filha pequena e uma coisa eu aprendi. Quem entra sem querer no caminho de gente perigosa pode acabar sumindo sem deixar rastro. E não importa se você tem vídeo, se você correu para a polícia, se todo mundo sabe que o endereço é estranho. Se eles são grandes o suficiente, nada acontece. Teve uma noite que eu encostei num posto, em Ribeirão, para dormir. Estava exausto. E quando fui sair do caminhão para ir ao banheiro, tinha um carro escuro parado logo atrás da minha carreta. Vidros fechados, motor ligado. Esperei. Nada. Fui pelo outro lado. Entrei no banheiro, me tranquei na última cabine e fiquei uns 15 minutos ali. Na volta, o carro tinha sumido.
Pode ter sido coincidência, pode não ter sido, mas quem vive o que eu vivi nunca mais acha nada normal. Hoje eu só pego frete com empresa que eu conheço, que tem estrutura, que não inventa endereço novo de uma hora para outra. E mesmo assim, a desconfiança fica. O que mais me assombra nem é o que aconteceu. É saber que podia ter acontecido com qualquer outro, com alguém mais novo, com alguém sem a malícia de desconfiar. E pior, com alguém que teria ficado. Porque eu não sei o que fazem com quem não corre. Eu só sei o que eu fiz. E foi correr, com a porta aberta, com o coração na boca, com o instinto no volante. Talvez isso tenha me salvado, mas também me calou. Depois daquilo, eu entendi que tem história que a gente não conta em bar, nem em mesa de almoço, nem mesmo em roda de caminhoneiro. Porque tem lugar que não é empresa, é só fachada. E quem entra, às vezes não sai. Se você for num galpão que parece normal, presta atenção. Às vezes, o crime se disfarça melhor que a carga.